Programa Talk SC e você, hoje com a nossa querida presença da nossa grande amiga educadora Cleia. Cleia, prazer. Prazer, muito obrigado pela sua recepção aqui na sua casa. E que vai ser nossa nesses 7 minutos, né? E outros programas mais que a gente vai estar entrevistando com a senhora, se Deus quiser. Cleia, você é parapsicóloga de formação, né? Digamos assim, a minha formação básica é educadora, pedagoga, professora também, tenho então licenciatura e pós-graduação em psicologia da educação. Sim. E também letras, mais no início da minha carreira como professora. E após eu ter trabalhado realmente na toda a formação e todo o decorrer da minha vida profissional, legal, digamos assim, mas Sim. ali no auge do trabalho, Sim. como orientadora educacional, professora de psicologia da educação, nos cursos até de superiores, na licenciatura de pedagogia. Então, uma curiosidade que sempre estava presente comigo era o seguinte: o que são esses fenômenos paranormais? Porque a psicologia não explica. Exatamente. Então, a psicologia ela vai dar respostas apenas nos comportamentos, nos eventos que são possíveis de serem observados e confirmados. Como a ciência trabalha, né? Observados, quantificados, Tem que registrados, ser comprovados. Então, exato. nessas minhas aulas, principalmente de psicologia da educação, Sim. então os alunos sempre vinham com a questão seguinte: professora, como é que acontece, por exemplo, uma cura ali num milagre, mas a gente vê que é verdade? Sim. E por que acontece isso? Ou então eu sonhei algo e depois aconteceu bem assim como era. E A questão então, do fenômeno da premonição. Né? Aí um outro vinha, eu tinha muito medo de barata e fui lá, falei com uma pessoa que fez eu assim ficar um pouco hipnotizada e eu tirei esse medo. Sim. Então para mim também eram todas questões que eu não encontrei resposta na psicologia. Sim. Então começou a despertar esse interesse em eu um dia que eu tivesse mais tempo, porque então a gente está sempre bastante envolvida, né, no trabalho. Então no que abriu uma possibilidade, eu fui fazer um curso de parapsicologia. A senhora fez aonde? Aqui em Fiz aqui em Florianópolis, no Sistema Grisa. Em raridade. E que é um curso realmente assim que dá um certificado de complementação. E realmente nesse estudo então eu cheguei a ter muitas respostas. Para a sua vida pessoal. Então isso que eu digo, eu até digamos assim, apliquei todos os conhecimentos, estou aplicando principalmente na minha vida e também Sim. nos relacionamentos. Só eu não tive assim um desejo de abrir um consultório, de atender pessoas, que seria, porque ele é para psicologia clínica, Sim, que sim. dá o direito a ter então todo um trabalho de orientação parapsicológica. Exatamente. Então eu fiz algumas experiências, mas não tenho atualmente esse trabalho para oferecer de orientação. Só tem aquele sistema todo de atendimento de consultório aberto. Então, nesse sentido, que eu tenho curso de parapsicologia, mas não posso me considerar que eu sou uma parapsicóloga que esteja atuando realmente. Digamos, a minha atuação, na verdade, o seu próprio laboratório foi, em primeiro lugar, foi você mesma, né? Exatamente. Então, é aquela consulta. Para aprofundar mais. Exatamente. Eu realmente encontrei muitas respostas. Imagina. Cleia, na verdade, um dos fenômenos da parapsicologia, eu não gosto de falar fenômeno, porque fenômeno, na verdade, é aquilo que está fora do nosso conhecimento. E muitas vezes o homem classifica o que está fora do conhecimento, porque não existe, porque precisa ser investigado e tudo mais. Fenômeno, para mim, é uma palavra errada. Mas a questão da telepatia, né? Muita gente não, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente é um pouco irmão nesses assuntos, mas enfim, o pessoal está em casa assistindo a gente. A telepatia existe? Como é que se dá esse fenômeno? Realmente, então nesse curso que eu frequentei, que eu aprofundei, realmente são chamados de fenômenos paranormais. Então a telepatia é um dos fenômenos, que seria, porque o quê? A mente, ela vai ter o poder da mente, né? Sim. Até eu tenho um livro ali, não sei se você conhece. Você escreveu mesmo? Eu e uma colega, nós escrevemos juntas. Vamos mostrar aqui para o nosso programa. A gente aprofundou esse assunto de realmente esses fenômenos paranormais que ocorrem, porque
nós não imaginamos o poder da mente sobre, digamos assim, que vão desencadear esses fenômenos. Exatamente. E um deles, então, é a telepatia, que é eu captar do pensamento do outro, digamos, aquele momento. A informação. Então, é aquela informação. A palavra ou digamos, alguém toca o telefone, eu penso, fulana. Vou ali Então a gente pensa, como que foi isso, né? Não é bruxaria. Assim, não é bruxaria, é um fenômeno de que alguns têm mais desenvolvido esse potencial. Sim, exatamente. Potencial psíquico de paranormalidade. Exatamente, só tocou num assunto interessante agora, Cleia. Na verdade, parece que a humanidade está caminhando está caminhando por uma estrada de que cada vez mais as pessoas estão se comunicando telepaticamente, seja por intuição, por clarividência, onividência em geral. Como é que está esse processo evolutivo da humanidade, a nível da parapsicologia? Que a gente sabe que existe um nível energético, espiritual, kármico e tudo mais, mas a nível da parapsicologia, como é que está a humanidade hoje? Então, assim, um dos princípios ali que a gente até aprofundou seria de que quanto maior o sofrimento, mais se desenvolveria esses aspectos da paranormalidade. Quanto maior o sofrimento? Mais o sofrimento. Então, a pessoa que está digamos assim, num ponto de sofrimento, numa situação de sofrimento, ela pode desenvolver mais a potencialidade. É um ponto interessante, porque é o que você encontra muitas vezes em santos, não só santos da Igreja Católica, mas a literatura indiana, que trata também fortemente dos santos. Você vê, são pessoas que passaram por fortes flagelos na vida, né, e desenvolveram a terceira visão e tudo mais. Mas a humanidade hoje em si, dona Cléia, ela está se adaptando? Como é que está esse... Olha, nós temos, realmente, estamos vivendo, digamos assim, numa crise de valores, né? Sim. Então essa crise de valores vai trazer o quê? Vai trazer angústia, sofrimento, vai trazer insegurança, porque a pessoa vai sentir de que aqueles valores que eram tradicionais, que eram valores sólidos, eles estão hoje em crise. Então há até um autor que é polonês, é Bauman, ele ainda vive, tem 98 anos, está ali na fase dos 90 anos. E ele então está editando vários livros, mas um deles que eu gosto muito, eu não estou com o livro agora no momento aqui, é o livro com o título seguinte, A Modernidade é Líquida. Modernidade líquida. Líquida no sentido de volátil, talvez? Porque ele vai provar assim que nós estamos vivendo realmente, então, agora esse momento em que aqueles valores sólidos que surgiram com a Revolução Industrial, passando da era medieval para a Revolução Industrial, então o que era importante? Era ter um trabalho, ganhar dinheiro, ter uma casa, ter uma família. Que por muitos séculos... Ser honesto, porque o vizinho tem que ver que eu sou honesto. Se eu for, digamos, alguém que vai pro lado assim errado, vai ser visto como fora do grupo, né? Sim, exatamente. Então toda pessoa que tinha assim a honra de ser reconhecido como alguém de valor, alguém de fortes, digamos assim, valores. Fortes virtudes. Vamos dizer assim. E agora então, digamos, esses valores sólidos, como que eles ficaram liquefeitos. O que é líquido, né? O líquido vai tomando a forma do copo. Se eu coloco água na garrafa, vai tomar a forma da garrafa. Se eu coloco num outro balde, vai tomar aquela forma. Na verdade, é o princípio da equivalência de forma também, né? Que a Cabala fala muito. Então, nesse sentido, então, ele quer nos transmitir a ideia de que os valores de hoje, eles são valores voláteis, eles se deformam conforme aquilo que cada um quer, que cada um almeja. Então, roubar não é mais feio para alguns. Porque nós vemos ali no dia a dia, né, de grandes personalidades que aparecem como grandes, né? A banalização, na verdade, né, até a mesma banalização dos direitos humanos. A gente vê tanta coisa errada na política. Então não há mais, digamos, aquela consciência de que nós temos uma linha a seguir, que a verdade é essa, a verdade é aquela. Qual é a verdade? Tudo é possível, tudo vale tudo. A humanidade está um pouquinho... E estamos, então, nessa crise de valores morais e éticos. Com certeza. Então, esse autor está nesse sentido. Não, tranquilo. Dona Cléia, fazer um intervalinho? Certo. Daqui a pouco a gente volta, então, ao nosso contexto histórico. O programa Talk SC e você,
Hoje agora no nosso segundo bloco, a nossa querida Cleia. A gente volta até já. Beijo.